E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos a mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm acontecido aí no nosso clube, né? Depois dessa eliminação para o River Plate na Copa Libertadores. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para deixar as suas opiniões sobre cada um dos temas que vamos abordar a partir de agora. A questão mais efervescente aí no Cruzeiro, né, após essa eliminação nos pênaltis para o River Plate, tem sido de fato as declarações do atacante Fred após o jogo, né? Ele que de certa forma deu uma alfinetada ali no treinador Mano Menezes, falando basicamente que a forma como o Cruzeiro joga, ele não atende às características, né? Ele não tem as condições de jogar dessa forma e que o time do Cruzeiro está jogando para ganhar de 1-0, com todo mundo marcando muito atrás, jogando com uma estratégia de contra-ataque, tá jogando para ganhar de 1-0. Aí vem aquela questão. O Fred falou alguma mentira? Não, ele não falou. Ele realmente não tem as características para jogar da forma que o Mano está armando o time. E o Cruzeiro sim está jogando para não tomar gol e se der fazer um gol. Talvez seja por isso, inclusive, que a gente não marca um gol a 6 partidas. Mas vou falar sobre isso daqui a pouco. Aí o pessoal já recupera, né, situações que aconteceram na época que o Mano era treinador da seleção brasileira, que o Fred não era um jogador que o Mano gostava muito de utilizar naquela época que o Fred estava fazendo muito gol, sendo ali o principal atleta do Fluminense. E eles tiveram de fato uma relação conturbada naquele período de seleção, né? Inclusive quando o Fred passou a ser o titular da seleção brasileira, já sob o comando do Filipão, tem até uma entrevista que o Fred diz que o Mano não era mano dele, que não gostava do futebol dele e tal. E ironicamente, o título que o Mano Menezes ganhou pela seleção brasileira foi aquele desafio das Américas contra a Argentina, e o Fred foi o cara que fez o gol do título. Foi inclusive a despedida do Mano Menezes do comando da seleção. Então eles tinham já umas rusgas antigas na época de seleção. Quando o Fred veio para o Cruzeiro, isso foi trazido à tona, será que vai ter algum problema entre eles? Mas foi até esclarecido pelas duas partes, né, de que eles conversaram, né, antes de assinar o contrato. O Mano queria trabalhar com o Fred aparentemente queria também voltar para o Cruzeiro. E até agora, em todas as oportunidades que o Fred estava bem, estava em condição de jogo, ele era a principal opção para o Mano Menezes. Inclusive eu vi algumas pessoas comentando, o Mano Menezes não tem coragem de tirar o Fred. Acho que a gente já viu que a questão não é essa, né? Tanto que quando o Mano resolveu mudar um pouco a formação do time, depois que a gente estava de fato numa má fase, o Fred saiu do time, o Cruzeiro parecia que estava entrando nos trilhos com aquela vitória sobre o Atlético Mineiro por 3-0, mas nos jogos seguintes a coisa não funcionou, né? Seja com o Fred, com o Sassá, com o Raniel, com o David, com o Maurício, com... Enfim, tem 6 jogos que o Cruzeiro não faz gol e eu acho que todo mundo do elenco já jogou. A questão é, o fato do Fred ter apenas constatado uma verdade não significa que ele tenha razão. Por quê? Eu acho sinceramente que a hora que o Fred vem após uma eliminação e dá uma entrevista dessa, ele está na má intenção, sabe? Ele fez isso porque sabe que o Mano Menezes está numa situação mais fragilizado, a gente acabou de ser eliminado, sabe que grande parte da torcida está insatisfeita, e aí o jogador que tem um certo peso, né, um jogador histórico, jogou 2 Copas do Mundo e tudo mais, que está numa fase ridícula, completou aí 14 partidas sem fazer um gol, o jogador tenta se aproveitar porque já viu que dessa forma que o Mano Menezes está jogando, realmente não há espaço para o Fred. E é complicado a gente se posicionar muito sobre isso, porque da mesma forma que o Fred não está jogando bem, o Mano Menezes também está cometendo seus erros, né? Então é aquela questão, é igual assistir Flamengo e Corinthians, você não consegue torcer para nenhum dos dois ganhar. Acho que isso pode sim dar um problema interno ali dentro, né? E o vestiário parecia ser uma das coisas que o Mano Menezes conseguia manter intacto, apesar de toda essa crise que vem assolando fora do clube, né? Na parte externa. Isso me preocupa de certa forma, porque se os jogadores se voltarem contra o Mano Menezes, aí realmente não tem condição de continuar o trabalho. Eu até fiz uma enquete hoje aí, coloquei lá no Instagram, coloquei aqui na comunidade também no YouTube, pedindo a opinião de vocês, né, uma avaliação de como deveria ser a continuidade ou não do Mano Menezes. E assim, mais de 70% das pessoas que votaram aí em alternativas que significam: de momento o Mano fica. A maioria das pessoas, inclusive, votou que o Mano deve ficar no Cruzeiro até o final do ano, e outra parte falou, vamos ver até o confronto contra o Inter, até os 2 jogos aí da Copa do Brasil. Se passar pelo Inter e for para a final da Copa do Brasil, segue o Mano. Se perder para o Inter, aí tem que mandar o Mano embora. E eu não diria nesse momento que se não passar contra o Inter, tem que mandar o Mano embora. Eu acho que o mais inteligente seria:
Vamos esperar os jogos contra o Inter para ver o que acontece. Por quê? Após o segundo jogo contra o Inter, nós vamos ter jogado o clássico contra o Atlético e uma partida pelo Campeonato Brasileiro. Se a gente reagir no Campeonato Brasileiro, mesmo que a gente não vá para a final da Copa do Brasil, já me passa aí uma ideia de que o Cruzeiro pode terminar bem essa temporada, fazer pelo menos uma campanha digna no Brasileiro. Porque muitas vezes a gente pensa apenas no aspecto da mudança, né? Tá ruim, tem que mudar, mas a gente esquece que a mudança ela pode ser para melhor ou pode ser para pior. Então eu concordo com as críticas, o Mano Menezes merece todas essas críticas, sim. O fato dele falar depois do jogo que o Cruzeiro jogou com a postura que deveria ter jogado é uma coisa que eu discordo, até porque no segundo tempo a gente viu que se o Cruzeiro tivesse forçado um pouco mais, jogado um pouco mais de futebol, dava para ter vencido, né? O River Plate é um time muito forte, é um time bem treinado e tudo mais, mas nessas duas partidas, Cruzeiro e River Plate, não houve uma superioridade de fato. Eles tiveram muito mais a bola, eles rondaram muito mais a nossa área, mas chance clara de gol foi muito pouca. Foi pouca para eles, foi pouca para a gente. Teve o pênalti no primeiro jogo, teve aquele gol anulado nosso, que houve muita controvérsia se estava impedido ou não. E uma coisa que me chamou a atenção é que o Mano Menezes parece que foi muito preparado para a entrevista coletiva após a partida, mas ele citou nominalmente os diversos treinadores que o Cruzeiro teve nos últimos anos em campanhas da Libertadores, que cada um jogava num estilo tático diferente e mesmo assim o Cruzeiro não foi campeão, né? Desde 97 a gente não ganha. Aí ele citou Levi, citou Adilson, citou Marcelo, enfim, citou todos os treinadores do Cruzeiro nessas recentes campanhas e todas acabaram mal sucedidas de fato. E em uma análise fria, é claro que ser eliminado da Libertadores pelo River Plate não é vergonha nenhuma, especialmente depois de jogos tão duros, uma eliminação nos pênaltis como foi. Da mesma forma, se o River tivesse caído pro Cruzeiro, não seria humilhação nenhuma para eles. Foda é você perder Libertadores sendo eliminado na primeira fase, foda é perder para Jorge Wilstermann, isso sim é humilhação. Agora, da forma que aconteceu, as pessoas têm que ser criticadas. O Cruzeiro joga um futebol de resultado, não é isso? O Mano Menezes não preza isso e eu concordo plenamente que o importante é ganhar. Então, meu amigo, se você ganhou, você vai ser elogiado. Se você não ganhou, você vai ser criticado. As coisas são assim. Tem gente que é mais romântica. Não, eu quero meu time jogando ofensivamente, eu quero jogando isso, jogando aquilo. Beleza, mas se no final das contas não for campeão, a frustração vai ser a mesma, jogando bem ou jogando mal, e no final das contas a gente vai parar naquela mesma situação. Um time foi campeão e todos os outros fracassaram na missão, tá? Então, assim, tem até uma outra coisa que eu concordo, que eu não gosto de ilusão. Se é pro time ser eliminado, se não vai ser campeão, pelo menos caiu logo. Ah, Emerson, mas se passasse de fase, ganharia tantos milhões a mais, tantos milhões a menos. Por mais que o Cruzeiro viva uma crise muito grande, talvez esses milhões a mais que a gente ganhe por uma classificação possam ser compensados com o time fazendo uma campanha boa no Campeonato Brasileiro, porque, para quem não lembra, a verba de TV esse ano vai depender muito da posição que a gente tiver no campeonato. Então, quanto antes o Cruzeiro começar a pontuar, se fizer uma campanha da metade de cima, se porventura tudo dá certo e a gente consegue pegar um G4 ou G6, nós vamos pegar muito mais dinheiro do que a gente pegaria passando para a quarta de final da Libertadores, por exemplo. Eu comecei falando sobre essa situação de Fred e de Mano Menezes, acho que no momento mais prudente é aguardar os próximos capítulos, se o Mano e o Fred vão ter de fato uma treta real ou se o Mano vai absorver essa questão e deixar passar para lá, porque tem essa chance também, ele pode relevar essa questão ou ele pode parar de utilizar o Fred, o que eu também não duvido. Mas acho que o mais conveniente agora é a gente aguardar os próximos capítulos dessa novela aí e gostaria que vocês opinassem se é possível, né, se posicionar dessa forma, se vocês acham que um dos dois lados tem razão, se o Fred tem razão, o Cruzeiro deve de fato jogar de uma forma mais ofensiva, ou se é o técnico que tem que ditar a forma como o time joga e os atletas têm que fazer o melhor a partir dessas diretrizes passadas pelo treinador. E só um parêntese final sobre essa questão do Fred. É engraçado ele falar assim, eu não jogo bem nessas características e tudo mais, mas a gente tem que lembrar que o Mano Menezes, até o final, aí, até antes da parada para a Copa, ele tinha o Fred como um titular do time, e isso só mudou após a parada porque as coisas não estavam dando certo, né? Então, tanto o Fred quanto o Mano Menezes, eu acho que precisam fazer o meia-culpa e enxergar as próprias falhas também. Sobre a pouca eficiência do nosso ataque, o Cruzeiro chegou aí a 6 jogos sem marcar um gol sequer, o que é a pior marca da história do clube, né? O Cruzeiro em outras ocasiões já tinha ficado 5 partidas sem marcar um gol,
A última dessas ocasiões tinha acontecido em 1992 e agora a gente chegou a 6 partidas. E, gente, quando um time está a 6 jogos sem marcar um gol sequer, não há como você passar pano para isso e não falar: o técnico tá fazendo alguma coisa errada aí. E as pessoas muitas vezes não conseguem entender que uma crítica não significa que você tem que ser demitido, apenas que você tem que melhorar o seu trabalho. E eu até falei sobre isso na live ontem. O Cruzeiro, antes da parada para a Copa América, a gente estava sempre marcando um gol em quase todos os jogos ali daquela sequência ruim, mesmo que perdia. O Cruzeiro sempre fazia pelo menos um gol. O problema é que a defesa estava um lixo, né? A gente tomava muito gol todo jogo. E aí na parada para a Copa, o Mano parece ter realmente feito um ótimo trabalho na organização defensiva, mas na parte ofensiva o Cruzeiro não cria mais. E aí tudo está interligado. Um time não é dividido, essa é a defesa, esses jogadores são só ataque. Não, é tudo interligado. O problema é, o Mano juntou demais essas linhas no campo defensivo e na hora de ter a bola o time parece que não consegue fazer a transição para o campo ofensivo para tentar criar alguma coisa. Nos poucos momentos que a gente conseguiu isso, como no segundo tempo contra o River, a gente conseguiu criar chances, teve bolas para fazer o gol, mas infelizmente os jogadores que até então tinham essa pecha de serem decisivos, mais uma vez não decidiram. A respeito de Lucas Romero, ainda não há a definição, o Romero não é oficialmente jogador do Independiente, mas parece que tudo vai ser finalizado hoje, nessa quarta-feira. Romero vai mesmo para o Independiente, o jogo contra o Boca foi o último dele com a camisa do Cruzeiro. E os valores da negociação são realmente os ridículos aí, 2 milhões de dólares que o Cruzeiro deve receber à vista, mais o perdão de 600 mil dólares, que era a dívida que o Cruzeiro tinha com o Independiente da época que contratou Matias Pisano. É algo extremamente lamentável, o Cruzeiro não vai ter condição de trazer um jogador da qualidade do Romero, até porque jogadores como o Romero não custam tão pouco, e é de fato uma perda irreparável para o elenco. O Cruzeiro não vai acabar por isso, o Cruzeiro vai precisar achar soluções dentro do seu elenco, até porque o Cruzeiro não vai ao mercado contratar ninguém, o clube já falou sobre isso abertamente, ninguém será contratado, vamos ter que nos virar com as opções que temos no elenco, vai ter que ser Ariel Cabral, vai ter que ser Jadson, vai ter que ser os meninos da base, o Ederson, o Adriano, o Romulo, enfim, alguém vai ter que conseguir ocupar aquele setor. E eu acho que o Lucas Romero ficará marcado no Cruzeiro como um jogador que honrou totalmente a nossa camisa do primeiro até o último jogo. É um cara que teve uma passagem extremamente positiva. O fato dele ter forçado a barra para conseguir essa negociação, para mim, não afeta em nada a moral que ele tem comigo. E torço muito para que o Romero um dia retorne ao Cruzeiro numa situação melhor, com o clube melhor gerido, melhor organizado dentro e fora de campo, para que a gente consiga aí ganhar mais títulos, né? Nessa passagem do Romero a gente conseguiu vários títulos, foram 4 conquistas, mas faltou uma Libertadores. E sem dúvida nenhuma, Lucas Romero é um jogador que eu gostaria de ver levantando com a camisa do Cruzeiro um título de Libertadores. E por fim, vamos falar uma boa notícia também, né? Que o Cruzeiro parece já estar em negociação com o Ajax da Holanda para comprar os direitos econômicos aí do lateral direito Luiz Orejuela. O jogador que está emprestado ao Cruzeiro até dezembro desse ano tem uma cláusula no seu contrato de empréstimo no valor de 1,5 milhão de euros para que o Cruzeiro compre 50% do passe dele. A gente sabe que a situação financeira do Cruzeiro está muito ruim, né? Mas convenhamos, 1,5 milhão de euros é mais ou menos o que a gente vai receber pela venda do Lucas Romero. Esse dinheiro poderia ser bem investido na compra do Orejuela? Eu acho que pode ser uma opção, embora a gente saiba que hoje o Cruzeiro tem questões muito urgentes, como pagar salário dos jogadores que está atrasando. E podem ter certeza que com a temporada que o Orejuela está fazendo no Cruzeiro, se o clube não exercer a prioridade que tem para comprá-lo por 1,5 milhão de euros, né, e ele voltar para o Ajax, ele certamente vai se transferir para outros clubes, porque vários times do futebol brasileiro têm problema nessa função de lateral direito e já viram que o Orejuela é um jogador de fato muito bom e ele é novo, né? Um jogador muito promissor que deve estar num nível ainda melhor nos próximos anos. Então torço para que o colombiano fique. 1,5 milhão de euros não é um valor absurdo e aí a gente entra naquele mérito mais uma vez, né? Quando você faz investimentos muito altos, quando você gasta muito dinheiro em porcaria, especialmente jogadores velhos ganhando R$1 milhão por mês de salário, quando você precisa fazer um investimento desse porte, assim, que não é um investimento de grande porte, né, algo em torno de R$6 milhões, para comprar um jogador que provavelmente pode ser o seu lateral direito titular por 5, 10 anos, você não consegue ter o dinheiro para fazer essa compra. Isso é reflexo de má gestão e até agora Wagner Pires de Sá tem sido um completo desastre à frente do Cruzeiro, mas vamos torcer para que as coisas melhorem minimamente nesse resto de ano e que a gente veja de fato uma reformulação no Cruzeiro para o ano que vem. E a dica do He-Man de hoje é que vocês jamais digam que pior que tá não fica, porque sempre pode ficar pior. Nunca subestimem a capacidade do ser humano de fazer merda.
merda, especialmente se esse ser humano for um jogador, um treinador ou um dirigente de futebol. Bom, galera, esse vídeo fica por aqui. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e usa os comentários aí para deixar as suas opiniões sobre cada um dos temas que abordamos aqui. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!